Vamos lá então, está na hora de um bate-papo aqui, de uma entrevista com hoje o arquiteto Gabriel Galarza sobre o projeto Arquitetura de Madeira em Balneário Camboriú, que cataloga casas da cidade, casas de madeira, né? Tudo bem, Gabriel? Bem-vindo, boa tarde. Boa tarde, Adilson, boa tarde a todo mundo que está nos ouvindo. Eu acompanhei já a semana retrasada esse projeto, esse trabalho, vi algumas fotos também, né? E achei interessante, né? Numa cidade como Balneário Camboriú, verticalizada do jeito que é, com prédios, né? Com essa loucura toda que é famosa mundialmente, se procura uma casinha aqui, acolá, para ver se ainda tem. Como é que está esse trabalho? Que projeto é esse? Explica para o nosso ouvinte, telespectador também. Legal. É bem por aí, sabe, Adilson? A motivação foi exatamente esse contraste com essa realidade de uma cidade bem, né, moderna, contemporânea, de arranha-céus, e a presença desses elementos de madeira mostrando uma balneário mais antiga, né, mais tradicional, que foi o motivador da pesquisa, né? Esse projeto ele surge com uma ideia de fazer um inventário, então, dessas arquiteturas de madeira. A gente fazia um levantamento de campo dessas arquiteturas presentes na região central da cidade. Então, mais focado então na região mais próxima à praia mesmo, né? Naquela região que era o balneário, né, tradicional de Balneário Camboriú, né? A região mais original da cidade, né? E a partir desse inventário, daí desenvolvi alguns produtos culturais, né? Para fazer uma distribuição desse material para escolas, né? Educação ambiental, educação cultural, né? Patrimonial. Então, a ideia é a gente ter então um registro desses bens, né, dessas arquiteturas, e virar um documento aí para essa cidade que está sempre em transformação, né? E a gente sabe que daqui a pouco tempo boa parte delas já não existirão mais. Então a ideia é que a gente tenha pelo menos um registro delas, né? É importantíssimo, né? Porque eu que não sou daqui, não sei se você é daqui. É? Não sou. Não é. Então não a sou. gente, quando pega os arquivos do início de Balneário, anos 70, 80, né? Alguma coisa foi registrada como era a cidade. E a aceleração da construção civil, dessa evolução toda, ela cada vez está mais rápido hoje em dia. Então, se não registrar, catalogar, nossos filhos, netos, enfim, não saberão que lá no início, ou agora, no ano de 2023, ainda tinham algumas casinhas ali que foram catalogadas, mostrando que Balneário Camboriú teve seu início, mas depois evoluiu, né? Exatamente. A cidade tem esse perfil, né, essa identidade já de ter uma dinâmica de transformação que já não é de hoje, né? Já tem algumas décadas que a gente já sabe que Balneário está em constante transformação e com uma velocidade alucinante, né? Então, se a gente realmente não registrar as etapas desse desenvolvimento urbano, a gente acaba perdendo essa conexão com as suas tradições, com as suas culturas né, originais. Então é importante que a gente tenha trabalhos nesse sentido, né? A gente até tem trabalhado com outros temas no nosso coletivo, né? O OIA, Observatório de Interações no Ambiente. A gente tem trabalhado com temas não só de cultura, mas de meio ambiente também, né? Que a nossa região sofre bastante o impacto sobre o meio ambiente, né? Foi originalmente um balneário, né? Desejado e procurado em função das suas belezas naturais, até hoje ainda né? Mas a gente sabe que também já sofreu bastante o impacto de transformação sobre essas riquezas naturais, né? Quando estamos falando, a Júlia está mostrando algumas casas na nossa TV. Que maravilha. Né? Na internet também, do primeiro projeto que estávamos falando ainda também, que ainda existem aqui em Balneário Camboriú. Olha só que bacana essas casas. Legal. Quantas já foram catalogadas? Então, aproximadamente 60 casas, tá? Nessa região mais central, claro. Bem próxima à praia mesmo, né? Então se estende, assim, para quem conhece a cidade. Na Atlântica tem casa de madeira ainda? Ainda tem uma casa de madeira. Uma casa de madeira, que inclusive foi noticiada agora recentemente, que já está em vias de negociação aí, então está com os dias contados. Até ela acaba tendo um valor para esse projeto especial, né? Em função de que a gente sabe que em pouco tempo, talvez até na conclusão do projeto, ela já nem exista mais. Até tem um caso de uma arquitetura que a gente inventariou e hoje ela já não existe mais, né? Então, em questões de 1 mês, 2 meses de trabalho, a gente já perdeu um desses
elementos aí paisagistas. Além da Atlântica, onde mais? Quais ruas que ainda dá para detectar alguma casa de madeira? Olha, o bairro dos Pioneiros, né, que é no Pontal Norte da cidade. Onde estamos. É a região ainda que a gente tem uma concentração maior dessas arquiteturas, tá? E à medida que a gente está indo para o sul, a gente vai diminuindo essa intensidade, tá? Mas a região, assim, da pesquisa, o recorte territorial da pesquisa, se restringe, assim, até a Terceira Avenida, né? A partir da Terceira Avenida você vai encontrar ainda muitos elementos, mas também já de um outro momento da cidade, né? De um momento já secundário, né, do desenvolvimento da cidade, da mesma forma que nos bairros mais periféricos, né, próprios bairros das Nações, que é aqui do lado, o Nova Esperança, o bairro da Barra mesmo, que é um bairro tradicional, a gente nem contemplou nessa etapa do projeto. A ideia até esse projeto é ser desdobrado, né, ganhar novas etapas futuramente. Claro, então esse agora é o momento de fazer uma primeira edição, né, central, e na sequência a gente ter novas etapas, né, outros volumes desse trabalho, né. O projeto, ele tem previsão de conclusão para quando? Final de maio, início de junho. Esse é o que está programado, né? Mas a gente sabe que às vezes puxa um pouquinho, né? Aperta um pouquinho, mas a previsão é início de junho. O resultado de todo essa pesquisa que vocês estão fazendo, como é que vai ser apresentada? Tá, a gente tem diversos produtos culturais, como a gente chama, né? O principal é um catálogo impresso, tá? É um formato de um encarte impresso, e ali vai ter, então, a relação, né? E o mapeamento dessas arquiteturas na cidade. Vai ter também um lançamento oficial desse catálogo num webinário no YouTube, no canal do YouTube do OIA, né? Do Observatório. A gente também vai fazer uma caminhada guiada com pessoas interessadas, que a gente vai selecionar alguns desses elementos mais significativos e assim que estejam também com uma certa proximidade entre si, e a gente vai criar um roteirinho, um pequeno roteiro, e fazer uma caminhada e conversar um pouco sobre o processo de transformação da paisagem urbana, conversar sobre a técnica construtiva, que é a arquitetura de madeira, né? Então são basicamente esses os produtos culturais que a gente está... inclusive, e todo esse material vai ser reunido num site, também vai ter um site, né? Legal. Que daí vai reunir todo esse material que a pessoa pode acessar tanto... Vai para o turista, vai para a escola, para as escolas, vai para todo mundo. Perfeito, né? A ideia é exatamente isso, servir como um material de apoio pedagógico, né? Tanto para quem vive a cidade, né? Quanto quem frequenta ela como turista, e até mesmo pesquisadores, estudiosos sobre a questões de paisagem urbana, a questão de patrimônio cultural do Brasil e quem sabe até do mundo, né? Assim. Essas casas, todas elas são habitadas hoje ou não? Boa parte, tá? Boa parte. Poucas estão desocupadas ou subutilizadas, muito poucas. A maioria delas está em uso ainda, tá? Mas você já consegue perceber que também uma grande quantidade delas já está com um direcionamento de negociação, ou aluguel, ou placa de vende-se, né? Vocês chegam a conversar com quem mora ou não? Sim, assim... Para saber um pouquinho da história daquela casa, exatamente. Se eles são nativos ou não? Claro. Essa é uma das principais intenções, é ter essa troca para a gente resgatar informações que não estão ali explícitas, né, na paisagem, né? Mas esse projeto, ele está enfocado na paisagem urbana, né? Então a principal intenção dessa documentação é a gente abordar esse elemento cultural compondo a paisagem da cidade. Então, assim, o principal motivo é a gente ver a relação dele com os outros elementos da cidade, com os arranha-céus, com a dinâmica da mobilidade urbana, as pessoas passando por esses bens, né? Então, assim, o central é isso, mas a gente acaba resgatando conversas, em trocas com historiadores, com memorialistas. A gente fez uma pesquisa teórica bastante intensa no Arquivo Histórico Municipal. Promovemos um encontro que é o Café com História, que é um evento da Fundação Cultural de Balneário Camboriú, e nesse evento a gente pôde trocar com memorialistas e pessoas que têm relação históricas com a cidade, então resgatar informações que são mais
antigas mesmo, né, de memória antiga, e muitos dados afetivos também, pessoas contando, vivi nessa casa, ou te conheço quem viveu, minha família passou um tempo aí e tal. Então esse lado afetivo também é bastante resgatado nesse tipo de projeto. Bacana, que nem quando a gente volta para nossa terra natal, né? Chega lá assim, olha, quando existe a casa, né? Morei aqui, olha, vivi, aí vem toda aquela memória na cabeça da gente. Bom, além desse projeto, né? O que temos ainda para frente, depois? Você já trouxe algum material aqui, tem mais coisas acontecendo também, né? Sim. O nosso coletivo, como eu te apresentei, né, ele é multidisciplinar, né? Então a gente tem composto por profissionais de diversas áreas, né? Mas a gente tem como tema central a paisagem cultural, que é uma abordagem da realidade, né, que cruza natureza e cultura. Então a gente está trabalhando com essas dinâmicas de transformação da natureza a partir da vivência das pessoas no espaço urbano, né, nas cidades. Então a gente aborda a paisagem hídrica, os rios da cidade. Esse é um tema que a gente já abordou e continua abordando. Então, o Rio Camboriú como tema central, mas os córregos, as lagoas, córregos que estão subterrâneos, desaparecidos, né, na paisagem, né? As lagoas que haviam em Balneário Camboriú, né? É um território famoso por suas lagoas, que hoje elas estão ocultas, né? Estão embaixo da terra, né? O progresso veio e engoliu, né? Elas existem ainda, né? Quando a chuva vem, elas aparecem, né? E elas são, inclusive, interpretadas como um problema. Na verdade, elas sempre estiveram ali, né? A cidade que veio se sobrepôs a elas. Então, esse é um tema bastante importante, né? Que é da paisagem hídrica, mas a gente também aborda a paisagem florística, que são as áreas verdes da cidade, como um dos temas principais, as árvores de destaque na paisagem, essas grandes árvores, né? Que são monumentais em alguns casos, né? São também exemplares de memória, né? Porque você tem aí vivências, relações sociais, culturais com esses elementos biológicos, né, que são as árvores. Então é um outro tema também que a gente aborda, é a paisagem florística, e temas de urbanização e espaço urbano, né, a relação do cidadão com o espaço, né, como as praças públicas. A gente fez um inventário também das todas as praças da cidade, só para você ter uma ideia, até um número que é bastante impactante, a gente levantou 75 praças em Balneário Camboriú. 75 praças. Para quem, né, frequenta, é difícil até de imaginar que exista, mas a cidade é até bem servida de espaços públicos, tá? E que estão pulverizados até equilibradamente no território urbano. Mas nos bairros, né? Nos bairros e no centro também, porque acabam sendo também pequenas praças, nem sempre praças de grandes dimensões, às vezes jardinetes, espaços menores, os parques infantis também são praças, né? Os dog parks agora, que também estão aparecendo na cidade, né? Temos também exemplos muito legais, que são os parques infantis acessíveis, com acessibilidade universal, com equipamentos e brinquedos, né? Para crianças com dificuldade de mobilidade poderem acessar esse espaço. Então, assim, tem umas estruturas que estão pulverizadas por toda a cidade, né? O espaço público está bastante... a cidade está bastante atendida de espaços públicos. Papo legal, pena que acabou o tempo. Gabriel Galarza, que é arquiteto, fazendo esse projeto bacana aqui em Balneário Camboriú. Muito obrigado pela entrevista, meu amigo. Sucesso aí, estamos à disposição na continuidade da divulgação do trabalho de vocês. Valeu, Adilson, obrigado pelo espaço, obrigado a todos que nos ouviram e até uma próxima.